eu acho que Cabo Verde tem um ativo muito importante que é a nossa democracia. Nós somos, de facto, uma referência. Agora, eu costumo dizer, nós não podemos ser, considerados como uma referência num continente que é marcado por casos de autoritarismo, golpe militar, golpe de Estado. Temos que considerar que a nossa democracia é uma democracia jovem, que ainda tem apenas 34 anos. Cabo Verde vai fazer este ano também 50 anos de independência, mas, entretanto, se formos ver, toda a nossa história política é uma história de autoritarismo e de autocracia. Ainda precisamos trabalhar muito as dimensões de cultura política democrática, aplicar de facto aquilo que temos na Constituição. Nós temos uma democracia que poderia classificar como uma democracia eleitoral, uma democracia formal. Nós vamos às urnas escolher os nossos representantes políticos, nós temos uma legislação que é muito moderna, democrática, mas, entretanto, nós temos um déficit de aplicação da democracia substancial. E os estudos do Afrobarómetro, eles vêm confirmar aqueles dados que já existem há mais de 20 anos. O Afrobarómetro chegou em Cabo Verde em 2002 e, desde esta altura, o que é que esses dados indicam? Indicam um distanciamento muito grande entre os representantes e os representados, indicam um divórcio entre a classe política e a sociedade, indicam uma falta de exercício dos princípios elementares e basilares da democracia, no caso, por exemplo, a questão da participação política, que deve ser uma participação contínua e efetiva, o respeito à liberdade de opinião, que é vital, que em Cabo Verde continuamos a ver um atropelo ao exercício da liberdade de opinião, e agora esses dados vêm confirmar também uma descrença em setores que são simplesmente os pilares da democracia, como é o caso, por exemplo, da justiça. Uma sociedade que não acredita na justiça, e a justiça sempre esteve como um setor bastante imaculado nesses dados, agora demonstra que a população também está descrente desse poder que é o contrapeso, não é? Que é o balanço dos outros poderes. Então eu penso que temos muito que celebrar pela nossa caminhada, mas, entretanto, temos desafios enormes e a classe política, incluindo os partidos que têm ocupado o poder, tem uma responsabilidade grande, porque o que eu vejo é que a democracia não é o problema em Cabo Verde, o problema são os atores da democracia, pessoas que não entenderam o que é o exercício do poder e o que é estar em democracia. E a sociedade, ela precisa de referências. Se as nossas referências não conseguem ser, de facto, indicadores de como devemos viver em democracia, isso cria um descrédito e uma descrença e um desencanto muito grande, que é o que estamos a viver atualmente. As pessoas estão desencantadas e nós precisamos resgatar o valor da política, o valor dos partidos, porque ainda não se inventou nenhuma outra forma diferente de se viver em sociedade. Então é preciso repensar a forma do exercício do poder, a forma do exercício da liderança, estimular a participação da juventude, a participação da sociedade, promover e defender a liberdade, coisa que parece que não gostamos muito, e respeitar as instituições também, lá onde elas devem ser respeitadas. Entretanto, frente a estes desafios que acaba de colocar, de onde vai partir a iniciativa? Já que os políticos, segundo a entender, estão acomodados. Haverá uma falta de maturidade política, uma falta de maturidade democrática. Por onde passa, então, quem deverá começar a cozer esses concertos que são necessários para que a democracia deixe de ser, como diz, uma democracia eleitoral, para passar a ser uma democracia plena, com o exercício de todos os direitos que essa mesma democracia prevê? Penso que a grande transformação deve começar dentro dos partidos políticos. Olha, o que é que aconteceu em Cabo Verde, no meu entender? A política passou a ser um espaço de oportunismo. Muito oportunismo e muita gente a ingressar na política pensando nos seus próprios interesses, nos interesses de clientelas, nos interesses de grupo. Recentemente, num seminário em prol do simpósio Amílcar Cabral, um pensador cabo-verdiano, José Carlos dos Anjos, falou uma tese que eu defendo. Cabo Verde foi capturada por interesses privados. Então é preciso redefinir
os militantes dos partidos, quem vai para os partidos políticos, é preciso ver o perfil, porque nós estamos a ter pessoas completamente sem perfil para ser homem público. Se há um declínio do homem público, nós não podemos também querer que as pessoas participem, o que é legítimo da parte da sociedade. Se nós não estamos a encontrar pessoas que, de certa forma, nos representam, eu tenho toda a legitimidade em não querer participar e não dar a minha validade ao sistema. E isso é perigoso. Penso que há um trabalho profundo a ser feito em termos de formação de lideranças, em termos de promoção de engajamento cívico da sociedade, transformar a sociedade civil cabo-verdiana, que é uma sociedade anémica, apática, que só se manifesta muito esporadicamente, e isso debilita muito a democracia. Penso que nós temos um déficit de liderança, é como se os partidos políticos passaram a capturar e a promover pessoas sem nenhuma qualidade, está a ver? Como se a mediocridade estivesse generalizada, e isso cria desencanto. Então penso que é preciso fazer um trabalho de fundo, mas de transformação mesmo, porque nós temos dado exemplo de liderança no sentido contrário. Nós escolhemos as pessoas para exercerem posições, mas depois essas pessoas ficam de costas viradas para a sociedade. Há uma arrogância que parece que se tornou também crónica, se consolidou. Há uma distorção daquilo que é o exercício do poder político em democracia.